Olá e bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em algo que é honestamente super libertador. Como retomar o controle dos nossos próprios pensamentos. Sabe como? Juntando a ciência fascinante da neuroplasticidade com um poder absurdo. O poder do verdadeiro perdão e da autocompaixão. No fundo, um roteiro prático para a gente se entender melhor e parar de se culpar tanto. Então, pensem numa pergunta que atormenta quase todo ser humano em algum momento da vida. Por que é tão incrivelmente difícil quebrar um mau hábito ou, pior, silenciar aquela voz interior negativa e chata? Olha, a verdade é que travar essa batalha é uma experiência humana quase universal. Essa luta constante contra a repetição de padrões que a gente não quer é, na verdade, um conflito biológico muito real. É uma verdadeira queda de braço entre a nossa mente consciente e a mecânica bruta do nosso próprio cérebro. E tem uma frase de Santo Agostinho que resume isso de um jeito brilhante. O hábito, se não resistido, logo se torna necessidade. Impressionante, né? Isso ilustra a urgência da nossa situação. Um hábito que a gente não resiste vira necessidade rapidinho quando operamos no piloto automático. A biologia do cérebro, sinceramente, tá nem aí se a ação é boa ou ruim. Ela só responde à repetição. Ou seja, a gente precisa resistir ativamente a esses impulsos ou vamos acabar virando prisioneiros de um mestre nada legal, a nossa própria biologia. Bom, para chegar na solução, a nossa jornada de hoje tem 5 etapas. Vamos passar por 1. O cérebro enganador. 2. A biologia do hábito. 3. O defensor sábio. 4. Autocompaixão e verdadeira aceitação. E 5. Os 4 passos. É um mapa bem claro e científico para trazer alívio e clareza mental para todos nós. Certo, seção 1. O cérebro enganador e as falhas biológicas ocultas que impulsionam nossas ações. Vamos começar pelo vilão da nossa jornada interna. A gente costuma achar que aqueles pensamentos obscuros e impulsos autodestrutivos são falhas de caráter, não é mesmo? Mas a ciência mostra que, na verdade, são apenas falhas biológicas ocultas, disparos automáticos de um cérebro que está só tentando nos proteger, mas fazendo isso do jeito completamente errado. E aqui está a definição formal desse intruso. O que é uma mensagem enganadora do cérebro? É qualquer pensamento falso ou impulso inútil que nos afasta dos nossos verdadeiros objetivos. Atenção especial para a palavra falso, isso é super importante. Essas mensagens são intrusões chatas e repetitivas que invadem a nossa psique e tentam ditar o que fazemos. Elas distorcem a realidade e fazem com que comportamentos totalmente mecânicos pareçam escolhas conscientes, afastando a gente do que realmente importa na vida. Para ficar mais claro, vamos ver alguns exemplos que, confie em mim, vão soar muito familiares. Sabe quando a gente fica remoendo problemas que estão totalmente fora do nosso controle? Ou sente aquele pânico sem motivo real nenhum? Carregar uma culpa injustificada ou recorrer a hábitos nada saudáveis só para fugir do estresse? Tudo isso entra na lista. O cérebro cria essas narrativas que parecem urgentes, parecem muito reais na hora, mas são simplesmente falsas. Seguindo em frente, seção 2. A biologia do hábito e como o cérebro se condiciona para o alívio momentâneo. Entender a mecânica da coisa é o que nos tira da posição de vítimas e nos coloca no controle da situação. Afinal, essas mensagens enganadoras não caem do céu. Elas fazem parte de um ciclo biológico focado 100% no alívio imediato, sem dar a mínima para o amanhã. Dá só uma olhada em como essa armadilha funciona na prática. Tudo começa com a tal da mensagem enganadora. Ela aciona o centro de alerta do cérebro, que é basicamente um alarme falso de perigo que gera sensações super desconfortáveis, como ansiedade ou uma vontade extrema de fazer algo. E o que a gente faz para aliviar essa dor? A tendência é ceder àquela resposta habitual e doentia. O alívio momentâneo vem, claro, mas a que preço? O ciclo se reinicia logo depois e, o que é pior, ainda mais forte. E é bem aqui que a neurociência joga a luz no grande perigo. Já ouviram falar da lei de Hebb? Ela diz o seguinte: neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Então, o X da questão é que toda vez que a gente escolhe o alívio momentâneo e cede ao mau hábito, estamos literalmente pavimentando e fortalecendo vias neurais destrutivas na nossa cabeça. Basicamente, estamos ensinando o cérebro a repetir aquele caminho mecânico de novo e de novo e de novo. Mas calma, tem jeito. Entramos na seção 3, o defensor sábio. Vamos descobrir como encontrar aquela voz interior amorosa para separar a nossa verdadeira identidade dessa biologia falha. Essa saída poderosa exige uma mudança de paradigma enorme. A gente precisa encontrar o nosso mentor interno, sabe? É a percepção incrível e libertadora de que a mente e o cérebro não são a mesma coisa. Nós não somos o nosso cérebro. Existe um contraste gritante aqui.
De um lado, a gente tem a nossa biologia falha trabalhando, os alarmes falsos, a autopunição e a impulsividade daquelas mensagens enganadoras que acabamos de ver. Do outro, nós temos o defensor sábio. Quem é ele? É a nossa mente atenta, aquela perspectiva compassiva, amorosa e super inteligente que só observa e que sabe o que é melhor pra gente a longo prazo. O defensor sábio entende com muita clareza que os erros mecânicos do cérebro não refletem quem nós realmente somos. O que nos leva à seção 4. Autocompaixão e verdadeira aceitação. É hora de remover o fardo da culpa através do perdão. Chegamos no coração emocional da nossa análise. Para conseguirmos separar a nossa verdadeira identidade dessa biologia mecânica, a gente precisa de uma dose gigante de autocompaixão. O foco tem que ser em cortar as amarras do remorso. Afinal, não dá para reconfigurar a mente se a gente estiver ali travado, paralisado pelo ódio a nós mesmos, não é verdade? E tem uma diferença muito importante nesse processo. A aceitação falsa é quando a gente acredita que a culpa é toda nossa. É meio que jogar a toalha, se render e dizer, eu sou assim mesmo. Fazer o quê? Já a aceitação verdadeira, essa sim é o que buscamos. Ela envolve saber que essas mensagens tóxicas não definem a nossa identidade. É ter a coragem de olhar para trás, lamentar o tempo que se perdeu com os maus hábitos, mas, e aqui está o segredo, fazer isso sem carregar aquele peso paralisante da culpa. É, no fim das contas, a prática do perdão genuíno. Sério, pessoal, a grande verdade aqui é que a culpa está no lugar totalmente errado. Como a própria ciência já cansou de demonstrar, viver refém de ansiedades e maus comportamentos é só o resultado de mensagens mal direcionadas pelo próprio hardware do cérebro. É um defeito mecânico, não uma falha moral nossa. Quando a ficha cai e a gente entende isso, nossa, aquele fardo pesadíssimo da vergonha é finalmente substituído pela clareza do verdadeiro perdão. E com esse perdão bem firme na nossa cabeça, a gente avança para a seção 5, os 4 passos. Vamos ver como reconfigurar o cérebro através da atenção focada. É hora de agir. Chegamos na resolução prática com um conjunto de ferramentas desenhadas para desarmar essas armadilhas biológicas e curar de vez aquelas vias neurais desgastadas. O princípio científico que faz essas ferramentas funcionarem é o que chamamos de neuroplasticidade autodirigida. Olha só, a neuroplasticidade acontece na nossa cabeça o tempo todo, quer a gente queira ou não. Então, por que não sermos intencionais com ela? Se usarmos o poder do foco e um pouco de esforço ativo, nós temos a capacidade física, literal, de esculpir caminhos neurais novinhos em folha. A gente transforma o cérebro de um adversário teimoso num aliado super leal e protetor. A estrutura de ação para fazer isso acontecer é super simples, baseada em 4 passos contínuos: renomear, reenquadrar, refocar e reavaliar. É um fluxo lógico de contenção. Quando a gente domina esse processo, ganhamos um superpoder, o de vetar impulsos destrutivos e redirecionar a nossa atenção somente para respostas saudáveis. Vamos destrinchar rapidinho cada um deles. Primeiro, renomear. Quando bater a angústia ou a vontade ruim, não se deixe arrastar. O segredo é identificar a sensação logo de cara como um alarme falso. Ponto. Segundo, reenquadrar. Puxe aquela perspectiva do defensor sábio e diga, isso não sou eu, é só a mecânica do meu cérebro falhando. Terceiro, que é o passo mais crítico, refocar. É mudar ativamente o foco para um comportamento saudável, mesmo com o desconforto gritando ali do lado. E quarto, reavaliar. Com o tempo e a prática, a gente percebe que aquele impulso perde totalmente o valor e a força aparente. Tudo isso mata as vias prejudiciais de fome, porque a gente tira delas exatamente a atenção que elas precisam para continuar vivas. Todo esse conhecimento incrivelmente libertador que vimos hoje vem do material base do livro Você Não É Seu Cérebro, que é cientificamente comprovado. Esse trabalho traz um verdadeiro mapa de empoderamento para a gente, mostrando que identificar esses falsos intrusos é a chave mestra para o resgate do nosso bem-estar. É na atenção focada que mora todo o poder para moldar o nosso futuro. Então, para encerrarmos a nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão bem forte com vocês. Diante de tudo que aprendemos sobre neuroplasticidade e a imensa necessidade de autocompaixão, imaginem só a transformação possível. Como seria viver cada dia sabendo que aquelas vozes exigentes e aqueles hábitos punitivos não são reais? Retomar as rédeas da própria atenção e finalmente conceder o perdão a si mesmo não é só uma ideia bonita e reconfortante, é ciência aplicada. É uma jornada fantástica que só está esperando a decisão de dar o primeiro passo. E aí, vamos começar?